eu vou contar para vocês a história da minha primeira aprovação. Eu fui aprovado no concurso do Ministério Público de São Paulo com 89 dias e nunca tinha visto a Constituição na minha vida. E eu vou contar passo a passo o que eu fiz, que eu acho que é a forma mais simples que tem aqui de vocês aprenderem. Para você ter uma ideia, primeira coisa que eu fiz, eu olhei o edital, olhei a última prova do concurso, que é o que você tem que fazer também. E naquele momento, pensando aqui no concurso do Ministério Público de São Paulo, que era o meu grande objetivo, né, já tinha saído o edital, eu tinha que enfrentar esse conteúdo. Português, 43%, quase metade da prova. Matemática, raciocínio lógico matemático, 18%, é bem diferente dos TREs, viu, gente? E do TSE. Normalmente essas matérias têm uma relevância mais baixa, direito é mais pesado nos concursos de tribunais federais, bem mais pesado. Só que olha o que eu fiz. Eu perdi o medo logo no primeiro dia. Eu fui e fiz a última prova do Ministério Público de São Paulo, mesmo sem ter visto conteúdo, que é o que eu recomendo para vocês, que você vai aprender isso aqui comigo na Engenharia Reversa. Quem fez o desafio de 0 a 80% já aprendeu isso, certo? E aí, eu fiz a prova e identifiquei o que estava acontecendo comigo. Qual era a minha realidade? Eu parei de olhar para a realidade dos outros, parei de seguir professor, parei de seguir cronograma louco, que só serve para quem está começando ou para todo mundo, né? Que na verdade isso aqui não funciona, e comecei a montar o meu planejamento personalizado. Eu descobri que, pelo meu contexto, eu já estava estudando para vestibular, né, antes desse concurso, e aí nas matérias básicas, português, matemática, a parte aqui, quando tinha alguma coisinha de informática também, depois eu percebi isso, que eu já estava bem, né, por causa do meu trabalho até, então por causa do meu contexto nessas matérias, eu já conseguia ter um aproveitamento legalzinho. Não estava perfeito, mas estava legalzinho. Muito melhor do que na parte de direito. Nunca tinha visto a Constituição na minha vida. Quando eu vi aqueles termos da Constituição, eu fiquei louco. Falei, não vai dar, não vai dar. Só que aí tomei uma decisão. Eu decidi abandonar as matérias em que eu tinha conforto, matérias básicas, e é isso que você tem que fazer sempre, o tempo inteiro, para personalizar seus estudos, aqui pensando na parte do tempo também, tá bom? Na parte dos estímulos eu vou ajudar você também, mas na parte do tempo é isso, você tem que olhar para a matéria em que você tem mais dificuldade, porque sempre ali você tem mais potencial de evolução e focar nessa matéria. No conforto não nasce nada, gente, nada. Então, o que eu fiz? Eu montei o meu planejamento para mergulhar em todas as matérias de direito o tempo inteiro praticamente, e no domingão eu sempre fazia ali um simulado tal, e também pegava e fazia questões com engenharia reversa, que eu vou ensinar para você, das matérias básicas, para manter o conhecimento e naquele caso ali, para puxar um pouquinho mais para me adaptar à banca. Então, eu abandonei as matérias, cara, se puxasse aqui, gente, dava mais ou menos assim, quase, sei lá, 80% mais ou menos do total da prova, eu abandonei para focar naquele conteúdo que fez o diferencial para que eu garantisse minha aprovação. E você tem que fazer isso desde o dia 1, tá bom? Então, REC prático para você, gente, pensando aqui no concurso nacional unificado dos TREs, né, e do TSE, faça a última prova do TRE de São Paulo, que é a grande prova aqui, paradigma, que eu já contei para vocês, tá bom? E entenda que nesse momento nós temos milhares de pessoas estudando errado, muito errado para o TRE. Porque quando você faz esse mapeamento, você entende uma coisa, olha isso. Por exemplo, aqui no concurso nacional unificado dos TREs, tem o regimento interno, certo? Regimento interno, conteúdo chato, extenso, sem questões na prática aqui de provas anteriores, e ele corresponde a 1% do total da prova. E tem muita gente que está seguindo um cursinho tradicional aí, e que às vezes está jogando um dia de estudos para essa matéria. Alguém está fazendo um cursinho aqui, está estudando às vezes um dia de regimento interno? Sinceramente, eu nem sei se vai cair regimento interno. Porque pelo planejamento aqui eles podem mudar, cara. Agora, o que eu sei que vai ter realmente na prova e que vai ser muito pesado, constitucional, administrativo e direito eleitoral, quase metade da prova. Você está estudando aqui metade do seu tempo de direito eleitoral, se você tem que evoluir em todas as matérias, você não está jogando, e acontece demais, muito tempo naquela matéria em que você tem conforto, você não está fugindo de fazer questões nas matérias em que você tem dificuldade, porque você está com medo, e aí você não evolui. No medo nada acontece e no conforto nada acontece. Deu para entender essa lógica? Então, faça a última prova do TRE e cuidado com as matérias que não têm relevância. Se você dominar aqui, nesse concurso, português, constitucional, administrativo e eleitoral, na prática, já dá aqui 90%, gente. Tá? Então, simplifique aqui para técnico. Para analista, você tem que incluir mais matérias. E, claro, ó, hoje, né, quando eu dou esse exemplo, assim, às vezes, tipo, cortar uma matéria para jogar mais tempo em outra, imagina, assim, gente, ó, um professor de português. Um professor de português, ele vai fazer esse concurso, provavelmente ele vai quase que cortar a matéria de português e vai pegar aqueles 9% ali, que é a relevância da matéria, para a matéria em que ele está pior, sei lá, direito administrativo, que é uma matéria às vezes mais densa, mais chata de aprender. Beleza, é um exemplo simples, né? Só que quando você vai estudando, não é tão simples assim, porque às vezes nós temos aqui, sei lá, 10 matérias no concurso, dependendo do que acontece, e você tem que ir equilibrando o tempo que você joga para cada matéria, você tem que cortar uma matéria um pouquinho, jogar mais tempo em outra, mudar o formato, tudo mais, e por isso
Por causa dessa complexidade, nós criamos a mentoria automatizada que tem inteligência artificial para você fazer isso, tá? Então fica muito, muito mais fácil. Inclusive, né, a galera que fez o desafio hoje, no último dia, eu liberei a mentoria automatizada do desafio, só que a gente tem a mentoria automatizada também dos TREs, tá bom? Disponível para a galera do curso. Agora, gente, ó, outro ponto, personalização dos estudos na prática, pensando aqui nos estímulos. O que é um estímulo de estudo, gente? Uma videoaula. Você lê um material de forma ativa, de preferência, né, pelo amor de Deus, né, assim, não entendeu alguma coisa, vai lá e pesquisa. Você estudar por questões é um estímulo. Você ouvir é um estímulo. Você contar para alguém o conteúdo que você aprendeu é um estímulo. Deu para entender o que é um estímulo? É isso. Só que eu vou mostrar para você aqui o padrão do concurseiro altamente competitivo que tem resultados acima da média. E é um padrão que, quando eu mostro, às vezes machuca algumas pessoas. Presta atenção nisso. O concurseiro competitivo, que é esse cara aqui, ele foge das videoaulas, que é o nosso boi bandido aqui da imagem. Isso daqui é um padrão, gente. Foi o meu padrão. Quando eu fugi de aulas e comecei a me tornar um concurseiro competitivo, eu comecei a centralizar nas questões de engenharia reversa e no material que realmente importa, aquilo que cai na sua prova. E você tem que fazer exatamente isso. O padrão da Natasha, lembra da história da Natasha? A Natasha começou estudando com um cursinho, ela nunca tinha visto súmula, lei seca, sabe, na estrutura da lei? É claro, pô, não ia fazer 50% da prova. É isso que cai. E o professor fala, pô, não estudar. Não faz sentido, sabe? É aquilo que vai cair. Então, normalmente você foge da videoaula e um padrão também. Inclusive, né, nos podcasts isso aqui fica muito claro quando eu troco ideia com a galera que foi aprovada. Eles fogem de videoaulas, eles só usam a videoaula, gente, como um recurso de exceção, uma ferramenta de exceção. Tive dificuldade em determinado tópico, já me esforcei na leitura, já fiz questões sobre aquele tema, tô meio confuso ainda, vai para uma videoaula. Eu fiz isso. Tá tudo bem, só que você não pode sempre centralizar na videoaula porque é confortável e aí vai ter um monte de notificação na sua tela e você não vai aprender nada. E você sabe do que eu tô falando. Sério, sem falar que quando você foca na videoaula, você foge de um material escrito, você falha na sua interpretação de texto. Você não melhora nisso porque você não pratica, você não consegue executar a prova na velocidade que você precisa. Isso daqui você pratica no dia a dia. Quem faz questões acerta mais questões na hora da prova. Simples assim. E olha a Natasha, o padrão dela é muito claro, né? Ela veio fazendo videoaula, videoaula, videoaula 1 ano. Melhor aluna da sala, 50%. Abandonou a videoaula, focou no material enxuto e mais questões, principalmente questões, fez 5.000 questões aqui na reta final. O que aconteceu? 2 aprovações. Só que estudando por questões. Deu para entender essa lógica, gente? Isso daqui é o padrão mais claro que eu vejo. Torne a videoaula um recurso de exceção. Só vai para a videoaula quando você tiver dificuldade em algum ponto. E se você tem dúvidas sobre isso, cara, pesquise. Dá uma olhada nos nossos vídeos, nos nossos depoimentos, da galera que começa a voar, porque começa a trabalhar a interpretação de texto. E aí depois fica tudo mais fácil. Você aprende qualquer conteúdo quando você tem uma interpretação de texto veloz e com qualidade, é claro. Tá bom? Velocidade também é importante, você pega isso daqui no treino.